20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a alegria e a honra e a satisfação de recebermos de volta o professor Zilmar José de Souza, gerente de bioeletricidade da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Professor, obrigado por atender o nosso convite. Nós estamos aí às vésperas de um grande e importante evento que vai ser promovido na Câmara Federal em Brasília, agora no próximo dia 1º. Mas antes disso, eu lhe agradeço aí a sua gentileza de atender ao nosso convite. Eu que agradeço, Ronaldo. É sempre um prazer voltar aqui e divulgar o trabalho aí da Única com relação à bioeletricidade, essa energia tão importante, renovável para o sistema elétrico nacional. E energia é o assunto do momento. E, infelizmente, mais nas páginas políticas do que nas páginas econômicas. Tanto que nós faremos aí no dia 1º de abril, como você mencionou, um importante evento na Câmara Federal, onde será discutida a situação dessa energia, seu estágio atual e também os seus desafios no sentido de poder contribuir ainda mais do que já contribui para o Sistema Interligado Nacional. Então, o evento no dia 1º de abril, a partir das 14 horas na Câmara Federal, estarão lá especialistas, políticos, lideranças do setor sucroenergético e elétrico para justamente discutir a importância que tem essa fonte renovável para a sociedade civil. Eu coordenei no ano passado, inclusive nós abrimos uma série especial sobre bioeletricidade com um depoimento seu. Depois nós fomos ouvir outras lideranças do setor, fomos ouvir também o professor Maurício Tomasquim, presidente da empresa de pesquisa energética, a IPE, e tivemos assim uma radiografia muito clara dos problemas que a bioeletricidade vinha enfrentando. E eu recordo que à época você até me ajudou a fazer, indicando alguns nomes aí, e eu vejo que esses nomes estão participando desse evento, já com nomes confirmados, que é Márcio Zimmermann, que é o secretário do Ministério das Minas e Energia, talvez do Ministério, da equipe política e técnica do Ministério, talvez seja o principal ator, até pela sua experiência, por já ter ocupado o cargo, inclusive, de ministro no final do governo Lula, e também o próprio professor Maurício Tomasquim, que é um defensor da bioeletricidade. Na entrevista que ele nos concedeu em agosto do ano passado, ele deixou isso muito claro, enaltecendo as vantagens todas aí da bioeletricidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho a grade desse programa e depois como você falasse um pouquinho também da expectativa do resultado que pode atingir esse evento, porque o local é o melhor possível. Estamos dentro do olho do furacão, que é a Câmara Federal.
É um evento que, evidentemente, tem também o apoio da Frente Parlamentar em defesa do setor sucroenergético como um todo, que é coordenada e presidida pelo deputado Arnaldo Jardim, do PPS do Estado de São Paulo. Então, o que nós temos? É um dia inteiro são painéis? Tem a abertura, depois 3 painéis e o fechamento. Começa às 14 horas e termina às 18 horas. É um evento organizado pela Frente Parlamentar de Defesa do Setor Sucroenergético, pela Comissão de Minas e Energia da Câmara e pelo projeto Agora, que é o principal projeto aí de comunicação do agronegócio nacional. E nessa linha nós teremos aí a participação de lideranças da própria casa, políticos, né, deputados federais, Dr. Márcio Zimmermann está no programa, Dr. Maurício Tolmasquim, presidentes de sindicatos, a Elizabeth Farina fará a apresentação, o fechamento, presidente da Única. Enfim, nós iremos reunir as principais lideranças, técnicos, políticos e pensadores do setor sucroenergético e elétrico para mostrar esse raio-x da bioeletricidade, como que a gente pode contribuir ainda mais do que estamos contribuindo para momentos como esse, que nós estamos de instabilidade ou de insegurança com referência ao suprimento energético e os grandes desafios. Então, também teria que ter aí o Dr. Maurício Tolmasquim, justamente por representar o planejamento energético de longo prazo. Este governo não tem sido mudando a pergunta, eu ia falar, não tem sido muito generoso com o setor. E, na verdade, com bioeletricidade, esse governo não tem sido absolutamente sensível, né, em função da potencialidade que o setor tem. O professor José Eli da Veiga, na semana passada, na última terça-feira, no jornal Valor Econômico, e esse artigo nós reproduzimos no brasilagro.com.br em opinião, ele destaca que este governo da presidente Dilma é um governo anti-etanol, é um governo anti o setor das energias limpas e prioriza a energia fóssil. Então, a própria política de preços da Petrobras é uma justificativa, segundo o professor, e evidentemente que quem acompanha o setor há de concordar com ele. E na questão da bioeletricidade, ele destaca também essa questão que nós temos hoje aí pelo apoio dado e pela necessidade também de se atender o mercado de consumo com as termoelétricas, né? E a gás, a diesel e até a carvão, nós poderíamos talvez ter uma solução anterior se algumas medidas que você vem defendendo com muita competência e com muita insistência também, se nós tivéssemos atendido uma agenda que pudesse realmente dar à bioeletricidade o seu valor. A que você atribui essa questão de o governo realmente parece que não tem a sensibilidade de reconhecer, reconhecer acho que até reconhece, mas de atender aos interesses aí da biomassa? A bioeletricidade, esse é um bom ponto, porque em 2013 nós ofertamos 1.720 megawatt médios. Significou um crescimento de 25% em relação a 2012. Esses 1.720 megawatt médios representaram poupar algo como 7% da água nos reservatórios da região sudeste e centro-oeste do país, que representa 60%, um pouco mais do que 60% do consumo nacional. Então você imagina como teria sido o ano de 2013 sem essa energia da biomassa da cana. O que é importante salientar é que por que a gente entende que podemos ajudar ainda mais? Dado o nosso potencial, que o próprio governo reconhece. O governo, a IPE, do Dr. Maurício Tolmasquim, no plano decenal de 2022, ele estima o potencial da energia da cana, da bioeletricidade com o bagaço e a palha em algo como 22 gigawatt médios. Isso dá quase que 5 vezes a garantia física de uma usina Belo Monte. Quer dizer, realmente quando você observa o que nós estamos contribuindo, o que já é muito, mas até onde nós podemos atingir. Mas você notou um ponto importante, não adianta eu querer
hoje a energia da biomassa. Por quê? Eu tenho que fazer um planejamento de 2 ou 3 anos de antecedência. Então, o que falta aí para o governo, junto com os agentes privados, elaborarem uma política setorial, uma agenda, como você bem disse, de longo prazo, que dê um sinal econômico adequado para quê? Daqui 2 anos, há casos de associados nossos que em 14, 15, 16 meses conseguiram colocar um projeto novo de pé. Mas, em média, 24 meses está de bom tamanho. Então, para que, dado o sinal hoje, daqui 2 anos eu consiga colocar mais energia da biomassa no sistema para evitar justamente momentos de incerteza como esse que nós estamos vivendo. E se tivesse isso acontecido há 2, 3 anos, é óbvio, provavelmente não evitaríamos toda essa celeuma que está nesse atual momento de queda do nível dos reservatórios, mas teríamos mitigado bastante e, por consequência, mitigado o custo que a sociedade vai pagar por isso. Então, realmente, a bioeletricidade tem que ser vista como um ente altamente estratégico para garantir a segurança do suprimento no setor elétrico nacional. No último leilão, professor Zilmar, de compra de energia, quanto é que a biomassa ela foi comercializada, a que valor? Vou retroagir um pouco. Em 2012, vendemos 0 projeto, porque os leilões genéricos, tanto o leilão chamado A-3, que é realizado 3 anos antes do fornecimento, quanto o A-5, que é realizado 5 anos antes do início do suprimento, os leilões misturavam fontes não comparáveis, biomassa, carvão, eólica, de tal forma que a biomassa era tirada fora do páreo. Chegamos aí no fundo do poço, que foi 2012, e não vendemos nada, 0. Isso acaba abrindo um buraco lá para frente, que a gente, quando deveria entrar a biomassa. Em 2013, teve um pequeno avanço do lado do governo federal, ainda não é o ideal, mas ele criou um produto térmico no leilão A-5, que separou a biomassa da eólica. Então, a biomassa agora concorre no leilão A-5, que ainda não está agendado este ano, mas se ocorrer, deve acontecer dessa forma, a biomassa concorre com gás e carvão. Mas essa simples mudança já permitiu que o governo aumentasse o preço teto e aumentou o preço teto no último leilão em R$ 144,00 o megawatt-hora. Deixa eu interromper aqui, eu preciso chamar um intervalo comercial e na volta aqui nós prosseguimos a partir desse momento. Nós voltamos já com o professor Zilmar José de Souza, gerente de bioeletricidade da Única, União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasilagro, tendo hoje o prazer de recebermos aqui nos nossos estudos em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, o professor Zilmar José de Souza, gerente de bioeletricidade da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. 147? 144. 144. O preço do então, megawatt. Acabamos vendendo a energia de 11 projetos, né? Só que foram projetos
cuja decisão de investimento foi tomada ainda em 2008, 2007, naquela época de expansão do etanol. Porque o projeto no setor sucroenergético entra em fases. Certo. Então ele está vendendo a última fase ou uma fase daquele projeto cuja decisão foi tomada em outro cenário totalmente diferente. O importante salientar que mesmo com essa melhora um pouco do preço teto, ainda passou longe de estimular a reforma das usinas existentes, o famoso retrofit, porque nenhum projeto comercializado representa a decisão de investimento em retrofit puro, sem aumento de moagem por trás. Eu vou investir porque a energia elétrica vai pagar aquele investimento. Não aconteceu. Então, dado o cenário que nós estamos hoje, sem também uma política adequada para a expansão do etanol, sem o respectivo aumento da moagem, o que nos resta para pensar em potencial da bioeletricidade, uma das principais partes seria justamente a reforma ou retrofit. Só para você ter uma ideia, temos 400 usinas no setor sucroenergético, em torno de 170 a 180 usinas exportam energia para a rede. Então temos mais de 200 usinas rodando prontas, que com uma reforma, com uma eficiência energética, trocando caldeira, turbogerador, mesmo sem aumento de moagem, com o mesmo bagaço poderia gerar excedentes para a rede. Só que nesse caso a energia elétrica tem que remunerar o investimento de forma prioritária. Então hoje entendemos que o governo deveria reconhecer a necessidade de um leilão específico para a biomassa ou de preços que incorporassem as externalidades positivas dessa fonte, como a complementaridade com a fonte hídrica, já citada aqui, evitar emissões, enfim, evitar custo de transporte, perdas em transmissão, incorporar no preço e ter um programa forte, arrojado de estímulo ao retrofit. Além disso, também teria um outro grande potencial, que é o aproveitamento da palha para a geração de energia. Pega o estado de São Paulo, que está indo aí para índices de 90% de colheita mecanizada, temos um baita potencial de um combustível que tem um poder calorífico quase 2 vezes do bagaço, quer dizer, enfim, é uma outra frente de trabalho, de potencial que devemos aí aproveitar. Então, o que falta, Ronaldo, no nosso entendimento, é justamente essa política mais arrojada, e espero que esse momento que nós estamos passando no setor elétrico faça com que isso aí aconteça de uma forma mais ágil, mais rápida, dado o potencial que o setor tem. Professor Zilmar José de Souza, nesse momento, qual é o custo do megawatt-hora dessas usinas térmicas que estão operando a pleno vapor? Então, o despacho hoje, todas as usinas estão sendo despachadas, térmicas. Então, tem usinas para mais de R$1.000 o megawatt-hora. Esse é um custo do combustível que nós temos que remunerar. É algo até que, do ponto de vista técnico, é normal, porque o sistema é hidrotérmico. Então, o Brasil é um grande sistema hidrotérmico de escala continental que funciona com hídricas e térmicas. Agora, o que nós podemos evitar é a recorrência do uso dessas fontes mais caras, principalmente essas de R$900 mil. Então, se eu tivesse, voltando àquela fala, há 2, 3 anos, feito uma política mais agressiva, arrojada, realista, de preços estimulantes para a bioeletricidade, hoje não estaria passando por essa dificuldade que nós estamos passando, com reservatórios na casa aí de 35%, em relação ao seu potencial de armazenamento, se tivéssemos feito isso no passado. Então, não tem como agora voltar atrás, É um ônus que vai ficar para a sociedade. Agora é aproveitar o momento, pé no chão e traçar uma política de longo prazo. Se você der um sinal adequado hoje para o setor sucroenergético, tenho certeza que em 24 meses, 30, 36 meses, responderemos adequadamente com a expansão da oferta, principalmente o retrofit, o que seria ótimo para irrigar toda essa cadeia produtiva aqui em Sertãozinho, Piracicaba, Ribeirão Preto, estimular novamente aí o setor sucroenergético como um todo. Pois é, você falou bem agora, você lembrou bem uma questão muito sensível, que é a indústria de base, como cadeia produtiva. E há de se lamentar que empresas com tecnologia desenvolvida, 100% brasileira, como
Equipalco, como Brumase, como Dedini, como TGM, toda semana a gente vê notícias aí através da mídia nacional de demissões. E são demissões de profissionais que as empresas investiram muito na sua formação e são profissionais que detêm tecnologia brasileira que inclusive se encontra hoje em outros países, tecnologia exportada. E é lamentável se ver esse tipo de notícias de que essas empresas, por falta de pedidos, né, em que pese que há, inclusive, no estado de São Paulo, o secretário de Energia, José Aníbal, ele tem feito uma defesa veemente, repetidas vezes, ele tem falado bem da bioeletricidade, tem colocado aí, inclusive, essa redução de impostos aí para projetos aí de produção de energia elétrica a partir da biomassa. É um fato inédito no Brasil, só o estado de São Paulo está fazendo, mas parece que também ninguém está se aproveitando dessa proposta de redução de impostos, que é redução de preços, em função de falta de um preço competitivo. É importante, é uma política coordenada a nível nacional e estadual, principalmente porque também a política do setor elétrico como um todo é dada a nível federal, mas não tem nem como você desprezar a importância que tem o estado de São Paulo, e esse mecanismo de isenção aí, esse regime especial do ICMS foi muito bem visto e ajudou bastante os poucos projetos, né, que têm sido viabilizados pelo setor. Então temos que ter essa agenda, procurar essa agenda de longo prazo, que eu tenho certeza que nós responderemos positivamente com a expansão da oferta. Qual é a expectativa dos empresários associados à Única? A Única que representa aí a indústria do Centro-Sul, que representa 90% da produção nacional e moagem de cana, em relação à bioeletricidade? O negócio bioeletricidade é muito bem-vindo, né? No sentido de que se você vende num leilão, é óbvio que você vai vender, porque vai ser um produto que vai te dar aí 20 a 25 anos de contrato, reajustado pelo IPCA, quer dizer, que vai servir como garantia, não toda a operação, mas vai ajudar na garantia ao financiamento junto aos órgãos de fomento. Então, bioeletricidade é vista não como um problema, mas como uma solução, ou parte da solução, melhor dizendo, para a competitividade do etanol. Então, essa energia, quando entra no portfólio do setor, é muito interessante nesse aspecto. Ainda representa muito pouco, 2 a 3% da receita do setor, mas individualmente, quando você observa aquela usina que exporta, ela é importante no sentido de dar segurança à volatilidade aos seus principais produtos, que são etanol e açúcar. Nós tivemos aqui há 2 anos, eu fiz uma série de entrevistas para a expectativa que nós teríamos para 2013 em relação ao setor sucroenergético. E no seu lugar aqui eu tive o prazer de entrevistar o empresário Antônio Eduardo Toniello, presidente do Grupo Viralco e também presidente da Copercana e da Cocred. E eu, à época, perguntei para ele, né, qual é a expectativa que você tem em termos de bioeletricidade. Ele foi muito categórico, bem ao estilo dele, muito franco. Falou, olha, nós na Viralco nós estamos produzindo para consumo próprio, cumprindo os compromissos de venda externa, mas eu estou vendendo bagaço para outras finalidades. Eu não estou queimando bagaço para tentar diminuir o meu prejuízo, né? Aí eu lhe pergunto, os empresários hoje que você tem, até porque você representa dentro da Única o setor da bioenergia, da bioeletricidade, esses empresários, você vê alguma vontade de investir? Quer dizer, a gente percebe já que nós temos aí um fosso muito grande em relação à crise do etanol. O açúcar não, porque o açúcar ainda consegue, e as perspectivas do açúcar até são melhores aí para esse ano. Então, etanol, realmente, quem está produzindo no vermelho, né? Bioeletricidade, você vê alguma perspectiva de se falar em nova retomada de investimentos do jeito que está ou não? Bom, aí passaria necessariamente pelo retrofit. Tá. Porque para retomar a expansão em greenfields, depende aí de resolver, equacionar a questão da política de expansão do etanol, aumento de moagem, bioeletricidade. São produtos co-irmãos, né? Etanol e bioeletricidade. O que restaria, como mencionei para você, seria o retrofit, ou para quem já está gerando, tentar aproveitar a palha também, que é outro potencial interessante. Como negócio, até essa semana fiz um levantamento,
junto aos associados em São Paulo, quase 70% já participam do setor elétrico, ou seja, já vendem energia elétrica à rede. Temos aí 30%, 35% de usinas que ainda não fizeram retrofit e poderiam passar por uma reforma e vender energia elétrica para a rede. Então, como o negócio já está enraizado, e se novamente houver um ciclo de expansão dos canaviais, as novas unidades vão nascer com a exportação de energia. A resposta que pode ser dada é bem rápida. Bem rápida. E consistente. Então, tem que pensar novamente numa política concatenada, nível estadual, federal e multiprodutos, bioeletricidade e etanol. E expandir os canaviais, que certamente nós teremos novos investimentos nesta área. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já com o professor Zilmar José de Souza, gerente de bioeletricidade da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana-Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com a TV Brasilágro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, o professor Zilmar José de Souza, gerente de bioeletricidade da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Professor Zilmar, ainda nessa retrospectiva de 2012, nós trouxemos aqui alguns consultores, economistas, especialistas também em cogeração. E eles apontaram que há casos, e muitos casos, não era uma exceção, mas haviam alguns casos aí de eficiência, e sim, empresas que acabaram investindo em equipamento de melhor qualidade, que produzia mais vapor, quer dizer, caldeiras de maior capacidade, e que na continha final lá, né, mostrava que havia um lucro não importante, mas até significativo na produção da energia elétrica, da bioeletricidade. Isso se mantém ainda hoje? Bom, é importante mencionar que provavelmente nesses casos você tinha o aumento da capacidade de moagem. Sim, sim. Então, nesse cenário, eu vou precisar da energia para o processo produtivo, fabricar etanol e açúcar. Então, você entra numa conta de portfólio. Então, nesse caso, na verdade, um ajuda o outro, então você consegue ter uma rentabilidade de tal forma que você até consegue viabilizar o empreendimento. O difícil, Ronaldo, é como mencionei, difícil é quando somente a energia elétrica tem que pagar todo o projeto, porque você não está expandindo os canaviais, não está promovendo nenhum aumento de expansão na produção de açúcar e de etanol. Nesse caso, aí entra na barreira preço dos leilões. Os leilões hoje não conseguem, representam uma barreira para viabilizar esses projetos. Então, como resolver isto? Tem que melhorar o preço dos leilões ou, no preço teto dos leilões, tenho que incorporar os benefícios dessa fonte. Se eu poupo 7% da água dos reservatórios em 2013, isso tem que ser adequadamente valorado pela sociedade civil. Se em 2013, com essa energia que eu ofertei à rede, eu evitei a emissão de quase 8 milhões de toneladas de CO2 por ano, isso tem que ser valorado.
Se eu evitei perdas, só para um trabalho que a Única apresentou para o governo federal no início do ano passado, mostrando que o preço, em determinado caso, vamos supor de uma usina aqui do interior de São Paulo, que eu apresento lá no leilão, na verdade, ele é 6% inferior para o consumidor, porque quando eu contrato da usina aqui do interior de São Paulo, eu estou evitando perdas de transmissão, não estou tendo que trazer energia lá do norte para atender o sudeste. Então, nós calculamos, através de uma consultoria, isto, em exemplos hipotéticos, mas em casos como esse, chegou a 6% do preço. Quer dizer, tudo isso tem que estar no preço, ou como externalidade positiva, tem que melhorar a condição para permitir que o projeto de energia elétrica consiga pagar, o preço da energia elétrica consiga pagar o projeto de energia. Você acha que há risco de falta de energia elétrica durante a Copa do Mundo? Então, há 2 semanas, né, estivemos no Ministério, as associações do setor elétrico, e foi apresentado o cenário. É óbvio, quem mais sabe é o Ministério que tem todo o conjunto de informações para avalizar. E nessa reunião com o ministro Lobão, ele mencionou claramente que não haveria necessidade de um racionamento preventivo, porque se entende que abril teríamos aí um mês de chuvas acima da média histórica. Então, eles estão trabalhando ainda com esse cenário. Se isso acontecer, darei garantia, melhorarei os reservatórios, o nível dos reservatórios, e como eu deixarei as térmicas despachadas até o fim do ano, conseguiria passar esse período da Copa. Enfim, estamos aí apostando nessa solução, né, que o governo apresentou, de esperar abril, para só então tomar uma decisão se faz ou não um racionamento preventivo para justamente evitar aí um percalço de uma falta de energia geral. Eu vou lhe formular uma pergunta, mas eu queria que você me respondesse não como gerente de bioeletricidade da Única, mas sim como cidadão e como professor universitário. Este modelo de gestão da energia elétrica no Brasil é um modelo confiável? Bom, é um modelo complexo no sentido de que é hidrotérmico e em escala continental não existe em outro lugar do mundo. Então, o que nós estamos verificando é que mudou o padrão. Não temos mais usinas com grandes reservatórios. Têm sido construídas usinas a fio d'água. Cada vez mais dependerei das térmicas. Então, hoje, representando 20% do consumo, está segurando esse castelo. Bom, desculpa, sempre lembrando que térmica ou é derivado de petróleo, que é gás ou diesel, ou então é carvão. Carvão e tem a gás natural também. E gás natural, então, gás é diesel, estamos falando de fósforo, petróleo. E estamos falando de carvão. Posso nomeá-las como térmicas convencionais, né? Porque a biomassa também é uma térmica, mas é uma biotérmica no sentido de energia renovável. Então, esse modelo, essa geração que está aí hoje, né, que até eu faço parte, viveu com um modelo diferente, com usinas com grandes reservatórios, dependendo pouco das térmicas, apenas backup marginalmente. Agora não. Agora o modelo depende muito das térmicas. Então, isso reforça a importância da bioeletricidade. Vou precisar de térmicas baratas, que tenham um custo de despacho muito baixo. E para o modelo da EPE, por exemplo, né, a térmica biomassa tem um custo de despacho zero, né, o custo variável unitário é zero. Quer dizer, a energia da biomassa é altamente estratégica para eu dar modicidade tarifária a esse modelo. Por quê? O que aconteceu de alguns anos para cá? Mudou o paradigma desse modelo. Agora é um modelo dependente na base também de térmicas. Não dá para dispensar o uso das térmicas. A questão é, quanto que eu vou usar dessas térmicas? Vou precisar constantemente, de forma recorrente, despachar térmicas a R$ 1.200? Isso que a gente tem que mitigar. E para isso que tem a energia dos canaviais. Buscar mitigar o despacho altamente oneroso aí dessas térmicas, que é o que a gente espera. Só que não é da noite para o dia, né? Tem que pensar, como já mencionei, 2, 3 anos Pois antes. Mas aí eu volto a primeira vez que você me honrou com a sua presença aqui no nosso programa, 3, 4 anos atrás, e eu vejo que os pontos que você defende, quero até cumprimentá-lo publicamente, professor Osmar,
porque você vem fazendo isso com uma teimosia, que só alguém que realmente tem um comprometimento com o setor que você tem mostrado isso ao longo dos 5 anos que você ocupa o cargo de gerente de bioeletricidade da Única, então você vem repetindo e defendendo, quer dizer, na base da insistência, e eu acho que esse evento aí da próxima terça-feira agora, dia 1º de abril. Seu dia da verdade. Pois é. Da bioeletricidade. Eu ia lhe perguntar, a data o dia foi provocada a escolha ou foi casualidade? Mas não importa. Eu acho que esse evento é um evento que pode ter uma importância muito grande e pode ser, de repente, até o divisor, né, do que nós vimos assistindo envergonhadamente como brasileiros assistindo no setor elétrico. E daqui para diante ele pode realmente ter uma conotação diferente, até porque é o local, como eu falei já no início do programa, é o local ideal para se discutir isso em alto nível e chamar a atenção das autoridades que estão descumprindo com seu papel de responsabilidade e de compromisso social. Não vou nem repetir o que o professor José Eli da Veiga falou quando da campanha eleitoral da presidente Dilma, que assumiu compromissos com energias limpas e renováveis e não apoiou nenhum desses projetos, mas daí muito ao contrário, né? Ela veio contra. Então a pergunta que fica no ar é o seguinte, por que isso não foi feito lá atrás? Não faltaram avisos. A própria Elizabeth Farina, presidente da Única, no artigo que escreveu para o Valor Econômico, na mesma terça-feira dessa semana, o artigo também pode ser lido em opinião no brasilago.com.br, ela fala, nós como entidade informamos exaustivamente a todos os canais de interlocução do governo federal, não tem novidade disso. Quer dizer, então eu lhe pergunto, por que isso não foi feito na sua ótica lá atrás? Faltou sensibilidade, faltou entendimento ou não foi? Vou até mencionar esse artigo que saiu da Elizabeth, no Valor Econômico, que tem um item lá que ela menciona. Bom, saber calcular o potencial dessa fonte a gente já sabe. 22 gigawatts médios, exatamente. 5 usinas Belo Monte até 2022. 2 em Itaipus. Isso a gente já sabe. Exato. Né? Principalmente o governo sabe calcular isso. Agora, transformar isso em realidade é o que a gente tem que aprender. E você toca num ponto importante. Nós temos que ser mais ágeis, né? Tanto o setor público quanto privado, embora os agentes privados tenham mencionado várias vezes as incorreções que teria essa política por falta de leilões regionais, por fonte, misturando fontes que são incomparáveis. Tudo isso a gente está vendo aos poucos sendo consertado ou tentando, né? Com produto térmico, por exemplo, é meio que um pouco o governo mostrando, olha, vocês em parte tinham a razão, eu estou ajustando, tirando vocês, apartando vocês das eólicas, reservando aqui uma demanda para vocês, pelo menos deixar que Sertãozinho, Piracicaba tenham alguma demanda lá em carteira. Quer dizer, mas é tudo muito lento, né? Sim. Como você mencionou, né? Há 3 anos, 4 anos que que a Única, que eu venho aqui ao programa mencionar isto, é sempre o mesmo discurso, mas aos poucos está sendo revisado pelo governo. Espero que seja realmente um divisor de águas esse momento e que o governo seja mais ágil nesse aspecto, em termos de promover a inserção consolidada da biomassa na matriz energética. Professor, eu vejo 2 pontos positivos nessa conjuntura e nesse evento da próxima terça-feira em Brasília. O primeiro, a Única mudou de discurso. Eu quero louvar a presidente Elizabeth Farina, nós temos sido críticos de ex-gestores da Única e enalteço aqui o papel da presidente Elizabeth Farina, que fez um discurso histórico aqui em Ribeirão Preto, em fevereiro, quando o presidente Lula veio para cá, se reuniu com lideranças do agronegócio e apresentou o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, como candidato ao governo de São Paulo pelo PT, e a presidente Elizabeth Farina falou o que todo produtor, o que todo trabalhador, o que todo fornecedor de cana gostaria de falar. Deu o recado. Diferentemente do que vinha sendo feito por questões de estratégia que a gente às vezes compreende ou deixa de compreender, não é o caso, mas uma linguagem clara, uma linguagem muito objetiva, né? O setor tem um potencial e o setor está se deteriorando, são centenas de milhares de trabalhadores que perderam seus postos de trabalho. A segunda questão, ainda com relação a esse evento de Brasília, não há contra-argumento a isso que você vem repetindo exaustivamente 3, 4 anos. Não há contra-argumento.
Eu mesmo fui ao Rio de Janeiro, na sede da PE, entrevistei o professor Maurício Tomasquim, fui muito bem recebido, quer dizer que eu entrei com uma expectativa, saí com uma expectativa completamente diferente. Ele é um professor, ele é um cientista que entende do assunto e que às vezes está amarrado, preso por alguma questão maior e que também não vem ao caso. Mas a gente entende que ele sabe ele sabe os caminhos que precisa trilhar. De que maneira o empresário, de que maneira o fornecedor de cana, de que maneira o trabalhador, ou pelo menos as suas lideranças, podem participar desse evento na próxima terça-feira em Brasília? Bom, o evento é gratuito, é só se inscrever junto à Única, o e-mail é denise@unica.com.br, será muito bem-vindo, o evento é aberto a todos. Só peço que corram porque as vagas são limitadas, né, dado o espaço físico, mas seria muito importante mesmo Ribeirão Preto, Sertãozinho, estarem presentes nesse evento e mostrarem a preocupação que nós temos aí com essa fonte tão importante que é a biomassa. Agora, só reforçando isso, o setor elétrico, na sua origem, é um setor barrageiro, né? Na matriz energética, mais 70% da fonte predominante é hídrica. Então, toda essa geração, todas as suas lideranças fizeram a regulamentação, o que tem até um certo racional, com base pensando que o setor sempre seria aí, tocado por grandes hídricas. E a gente está vendo hoje que não. Tem biomassa, tem eólica, está chegando a solar. Então, é preciso repaginar aí a leitura dos agentes públicos e tentar incorporar as particularidades de cada fonte. Então, biomassa é diferente de uma barragem, de uma usina como Três Irmãos. É diferente, né? Então, é um esforço muito grande, mas tenho certeza que o setor sucroenergético já contribui bastante e vai continuar contribuindo ainda mais com a segurança energética no país. Vou chamar mais um rápido intervalo comercial, nós voltamos já já com o professor Zilmar José de Souza, gerente de bioeletricidade da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a Única. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com a TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estudos em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, o professor Zilmar José de Souza, gerente de bioeletricidade da União da Indústria da Cana-de-Açúcar Única. Professor Zilmar, uma outra questão que me parece importante nesse momento. O setor está sendo castigado, a situação está muito difícil, nós estamos acompanhando aí a toda semana notícias de fechamentos de usinas, a última foi a Jardeste de Jardinópolis, já há outras 12, a própria Única, porta-voz da Única, mencionou isso numa entrevista à Folha de São Paulo essa semana, que há 12 a 14 usinas que devem também aí ou entrar com pedido de recuperação judicial ou simplesmente encerrar suas atividades. Embora o índice daquelas que peçam, das indústrias e empresas que peçam a recuperação judicial é muito pequeno
o percentual das que efetivamente conseguem se manter. Isso, então, às vezes quando a gente fala recuperação judicial, imaginar que é uma solução, pode se dilatar apenas um pouquinho mais aí o drama do fechamento das suas empresas. De que maneira você enxerga essa mobilização de parte das nossas novas lideranças do setor e principalmente dos produtores? Os produtores estão xingando bastante. Quando eu falo produtor, não é apenas usineiro, mas é fornecedor de cana, e as lideranças dos trabalhadores aí preocupadas aí em defender esse patrimônio que foi construído com tecnologia nossa, e que está aqui na iminência de se ver aí, se não forem tomadas ações e se nós não tivermos pessoas que sejam, desculpa o termo, mas é forma de reconhecer o seu talento, o seu valor, o seu trabalho. Não for na persistência, na insistência, na persistência, na insistência, né? E não é de uma semana, não é de um mês, são anos e anos que a gente vem acompanhando isso da sua parte. De que maneira você enxerga parece que as pessoas estão se acordando aí, vendo que realmente se não houver uma união, sinergia, prova disso é a criação das frentes parlamentares em defesa do setor, né? Bem, aí eu vou citar o caso da eólica. Nós temos espaço para todas as fontes, né? Biomassa, eólica, porque a cada 2,2 anos eu tenho que acrescentar uma Itaipu no sistema. Então tem espaço para eólica, biomassa, pequena central hidrelétrica. Se quiser colocar até carvão, tem até espaço na franja, porque para mim, pelo menos na base, tem que ter fonte renovável. Por que eu cito isso? Porque tem um trabalho do BNDES que mostra que a bioeletricidade gera quase entre 2 a 3 vezes mais empregos diretos do que a fonte eólica, que o Brasil está fazendo um esforço para fixar essa indústria. Então, quando eu olho aqui, Sertãozinho, Piracicaba, que já está aí há 30 anos como centro de excelência, como você bem mencionou, exportando tecnologia, então nada mais justo do que defender essa indústria, a cadeia produtiva como um todo, e esse é o momento. E pode começar pela bioeletricidade, né? Fixar cada vez mais aí essas indústrias, não deixar com que elas tenham aí capacidade ociosa, como nós estamos vendo, tem esse potencial absurdo nos canaviais, é só realmente ter essa agenda e que essa agenda se transforme em ações práticas pelo governo de forma tempestiva. Você fez um comentário aqui na sua última participação, que foi agosto do ano passado, abrindo aquela série especial de bioeletricidade que nós produzimos. Você mencionou que já há casos práticos aí de usinas que estão já cogerando, que estão produzindo bioeletricidade, não só com o bagaço, mas com a palha também. Esses projetos estão se mantendo? Sim, cada vez mais, ainda não de forma consolidada, como a gente gostaria, mas cada vez mais tem exemplos de usinas utilizando a palha para a geração de energia. Você pode nominar quais são essas usinas? Tem várias, eu vou me esquecer de algumas, Tá. Eu vou citar algumas que vêm à cabeça agora no momento, mas é só buscar aí na internet, como o grupo Zilo, né, na região de Bauru, que já faz há um bom tempo, aqui em Serrana, a usina da Pedra, a Renuca, né, então, a Alta Mogiana. Então tem várias usinas aí que já estão aproveitando a palha de duas formas. Ou você pode gerar mais na safra, aumentando mais a contribuição que o setor pode dar nesse período seco, de abril a novembro, ou, se você tiver condições, você pode gerar um pouquinho mais na entre-safra. Ou um mês antes da safra, ou um mês depois, de tal forma que há usinas que funcionam por 11, 10 meses, param por um mês apenas para manutenção, gerando energia quase como se fosse uma térmica convencional. Quer dizer, como é que, para o telespectador que não tem obrigação de saber o sistema, como é que é esse sistema da palha? Porque bagaço todo mundo sabe, você moeu, você tem aquelas montanhas do lado das usinas lá, aquilo lá, através de correias, de filtros, vai para a caldeira, você está cogerando, ok. Como é que é o processo da palha? Hoje tem duas rotas tradicionais, mas que ainda nenhuma está consolidada, mas que são: a primeira rota é você trazer a palha junto com a cana. Então, quando você vai no canavial, você desliga os equipamentos que sopram a palha e cai no campo. Ao invés da palha soprada cair no campo, cai na caçamba do caminhão e você traz a palha junto com a cana. É óbvio que você vai ter que ir mais vezes ao campo para trazer mais cana, porque a palha é muito volumosa. Então, você vai ter um custo de investimento muito forte nesse aspecto.
Chegando na usina nessa rota, você vai separar a palha da cana, a palha você vai triturar para ela ficar parecida com o bagaço, Certo. mistura com o bagaço e o bagaço vai para a caldeira e segue seu rito normal. A segunda rota é a rota do enfardamento, onde você deixa a operação como é hoje, a palha sendo solta, soprada para o campo, e depois de 10, 15 dias, né, no período seco, então o sol vai diminuir ainda mais a umidade dessa palha. Depois de 10 dias, na média, vamos supor, você vai lá e recolhe a palha enfardando. Então você vai ter que fazer o aleiramento, enfardar a palha e trazer em caminhões essa palha enfardada, desenfardar na usina, picar de novo, ficar parecido com bagaço, mistura com bagaço e aí segue o mesmo rito. São essas duas técnicas ou rotas que nós trabalhamos hoje. Então, até um momento importante, a questão da curva de aprendizado, no sentido de que o setor tem que dinamizar ainda mais para saber qual rota ou uma rota alternativa, qual é a tecnologia que pode predominar, ou se vai ter, ou se vai ser uma combinação dessas tecnologias de aproveitamento da palha. Mas é importante a gente acelerar o aprendizado, a curva de aprendizado. Nisso entra o papel do Estado com política pública setorial, que é muito importante. Então, o setor aí, de uma forma muito notória, por conta própria, está buscando aí o avanço tecnológico no aproveitamento da palha. Seria um ótimo momento para a gente também focar aí os olhos não só no retrofit, mas também no aproveitamento da palha com políticas setoriais dedicadas, linhas de financiamento, que pudessem aí dinamizar ainda mais a nossa curva de aprendizado. Quanto que pode representar a palha numa dessas duas rotas hoje, se a gente ter um conjunto de usinas aqui no Brasil? O que pode representar? Olha, a gente costuma dizer que nesses potenciais que nós traçamos aí no longo prazo, até 2022, metade pode ser a palha. Então, quando eu falo em 5 usinas Belo Monte, quase 2,5 seriam de palha, de aproveitamento, só do excedente. Certo. Então, não estou tirando a função agronômica, que a palha que tem que ficar no campo para proteção ao solo. Estou falando do excedente. Então, até porque ela tem um poder calorífico quase 2 vezes do bagaço, a palha. Então, é um baita energético aí para o setor aproveitar no futuro. Quer dizer, não há risco com etanol de segunda geração, que vai ser produzido a partir de palha e também de bagaço, de faltar bagaço e palha para a cogeração? Cada tonelada de cana tem 250, 270 quilos de bagaço e 200 quilos de palhada, palha, pontas e folhas. É muita biomassa. Então, a curto, médio prazo, não há canibalismo entre essas duas rotas de negócio, pelo contrário, uma ajuda o outro, porque o setor sempre pensa na análise do portfólio, dos produtos que são rentáveis, para eu continuar replicando em novas usinas. Então, se o etanol de segunda geração for rentável, vai ajudar a bioeletricidade também, porque há biomassa no curto e médio prazo para as duas alternativas. No longo prazo, é óbvio que aí pode haver, dependendo da rentabilidade, que é o que vai decidir o uso de uma fonte para determinado negócio ou não. Mas a curto e médio prazo tem biomassa para os dois. Você tem informação de mercado, de palha, como já existe um mercado de bagaço? Quer dizer, nós sabemos que muitas caldeiras, Brasil afora, aí são um movimento não só de usinas, mas de outras empresas, aí de outras indústrias, são usadas, o bagaço é usado como fonte de matéria-prima. De palha, você tem alguma informação de se já existe esse mercado? Não, o setor trabalha mais mesmo aí com a troca de bagaço, cavaco de madeira. Há outros setores que usam a palha, por exemplo, casca de arroz, né, para a produção também de energia no sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São Borja, no Rio Grande do Sul, Borja, eu conheço o processo. Houve até a inauguração há algum tempo daquela usina, né? Enfim, é uma biomassa que estará aí disponível no curto prazo, que a gente tem que dar um fim nobre para esse combustível. Sem dúvida. Professor Zilmar, muito obrigado pela sua participação. Grande torcida para o sucesso do seu evento da próxima terça-feira. Está aberto o convite, denise@unica.com.br. Faça logo sua inscrição, vá a Brasília.
Vamos defender o nosso setor de bioeletricidade, um setor de tecnologia brasileira, de mercado brasileiro, tocado por brasileiros, e quem são beneficiados somos nós, os brasileiros. Muito sucesso lá e continue e persista nessa sua luta aí, que é uma luta que realmente lhe agiganta na medida em que esse setor tem uma importância que começa a ser revelada e conhecida por nossas autoridades. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade e espero todo o setor lá no dia 1º de abril, lá em Brasília. Nós agradecemos a você, telespectador amigo, e voltamos na próxima semana com um novo entrevistado para o nosso TV Brasilag. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.